Vamp, 1-1, na sua opinião, resultado justo pelo que foi a partida, Vamp? Justo. O Palmeiras no jogo em si foi melhor, mas com mais posse de bola. Né? Não criou, o Hugo não fez nenhuma defesa no segundo tempo, como também o Everton, mero espectador, os dois goleiros. Né? O Palmeiras ficou mais próximo com a posse de bola. O Corinthians empata, o primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, mas... Aqui, vamos se ajeitando, vamos se ajeitando aqui agora. Aos poucos. Tá legal o treino da Lua agora? Então... É dose, né? O resultado pra mim foi justo, o empate de 1-1. Vamp, para falar mais desse Corinthians, né? O Corinthians que agora termina a rodada, neste momento, na 11ª colocação, com 26 pontos. Dependendo do resultado do Inter, o Inter pode passar o Corinthians. Mas nesse momento, 26 pontos na 11ª colocação. Dá para imaginar um Corinthians daqui para frente brigando por Libertadores da América. Vale destacar que no início do campeonato se falava bastante, naquela fase ruim do Corinthians, que o time poderia brigar contra o rebaixamento. Mas neste momento, o Corinthians está com 26 pontos. A diferença em pontuação é pequena para o Juventude, que é o primeiro time do Z4, que tem 21. Você acredita num Corinthians já livre da luta contra o rebaixamento ou ainda tem que ficar ali olho aberto? Ficar esperto, né? Tanto pra cima como tá baixo, né? O Corinthians tem jogos a mais também, né? Tem que olhar essa tabela, né? Mas assim, o empate de hoje diante do Palmeiras, que tá brigando por títulos, né? Tanto de Libertadores como de Campeonato Brasileiro. O principal rival não foi mau negócio, não. Manter ali a sequência de não perder pro rival em Itaquera e olhando mais também um pouco para cima da tabela, porque tá tudo muito achatado, né? Se você olhar aí, 3 clubes vão brigar pelo menos para títulos, né? Que é o Cruzeiro, no momento, o Palmeiras e o Flamengo. E o Corinthians vai olhar um pouco para pré-Libertadores, falta muita coisa, mas tem jogos a mais também. O Corinthians tem 22 jogos, e o Juventude, que é o primeiro time do Z4, tem 21. Até para falar disso com o Vamp, alguns números aqui, que desde a chegada do Memphis Depay, o Corinthians tem levado a melhor em clássicos contra o Palmeiras. Contando já com o jogo de hoje, agora são 8 jogos, com 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 1 vitória do Palmeiras apenas, nesse período desde que o Depay chegou. Então, 8 jogos, 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 1 vitória do Palmeiras. Agora, num período até maior, para fazer a comparação, né, antes do Depay, tinha um retrospecto que o Corinthians, né, não vencia o Palmeiras há 8 jogos antes do Depay chegar. Nesse recorte, os números mostravam 16 partidas entre 2020 e 2024, onde o Corinthians venceu apenas 2 vezes, foi derrotado em 8 ocasiões e empatou mais 7. Vamp, há uma clara melhora do Corinthians nesses números em relação ao Palmeiras nos últimos anos. E assim, chama a atenção, coincide com a chegada do Depay, mas provavelmente não é só o único fator. É um Corinthians que melhorou o seu futebol contra o Palmeiras nos últimos jogos. O que você atribui essa melhora, Vamp? Primeiro, ao longo do tempo aí, né, você falou aí que o Palmeiras tinha Rony no grande momento, o Rafael Veiga, né, o Gustavo Gomes mais novo, o Michael Rocha, começa com o Vina, que hoje está no Flamengo, depois vem o Piquerez, né, você tinha ali uma sequência de Dudu, jogadores em alta e ganhando título, né? Aí o Palmeiras vai mudando, o Corinthians também muda, e a chegada também do Carrijo, do próprio Garro, né, deixa esse Corinthians mais seguro, né? O Corinthians, pelo menos em relação a esses números, melhora, conquista o Campeonato Paulista, não deixando o Palmeiras ir pro tetra. Esse seria o único time do estado de São Paulo sendo tetra. O Corinthians impede essa sequência de títulos de Campeonato Paulista, né? E não se enfrenta mais esse ano. Então, sim, de 7 títulos durante o ano, 7 jogos, o Corinthians sai melhor,
na temporada, mas o Palmeiras está em busca de títulos, né, brigando pela Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Primeiramente, elogiar hoje a arbitragem do Ramon Abate Abel, foi muito bem o árbitro da partida, especificamente nos dois lances cruciais, né, que foi o pênalti para o Palmeiras, que foi um pênalti duplo, né, 2 pênaltis na mesma jogada lá, jogadores do Corinthians acabaram fazendo, e também desse lance aí do André Ramalho, que não foi absolutamente nada. Aliás, o pênalti marcado contra o Flamengo foi um verdadeiro absurdo ali no Maracanã. Mas em relação à partida, o jogo foi bem equilibrado, o Palmeiras começou bem, pressionando até a equipe do Corinthians, dava ali sinais de que iria se sobrepor na partida, mas depois o Corinthians conseguiu equilibrar as ações. Então, ficou justo esse resultado de 1-1. Agora, o Palmeiras perde uma grande chance de encostar mesmo no Flamengo e até depender das próprias forças para ser campeão, né? Porque se o Palmeiras vencesse o Corinthians fora de casa, ele dependeria só de si, porque ficaria ainda com um jogo a menos e a 2 pontos da equipe do Flamengo. Mas ainda tem muito campeonato pela frente, né? Praticamente o segundo turno inteiro. O Palmeiras tem o time mais ajustado e o Corinthians agora também perdeu uma oportunidade de ter a maior sequência de vitórias contra o Palmeiras desde 2021, janeiro de 2021. O Corinthians que poderia ter a 3ª vitória consecutiva, já que desclassificou o arquirrival ali na Copa do Brasil. Mas o resultado hoje foi justo. Agora, Mauro, para a equipe do Palmeiras, esse empate acaba não sendo ruim, porque o Flamengo também empatou. Então, a rodada na luta pelo título entre Flamengo e Palmeiras, que é o que se imagina até o final do campeonato, o Cruzeiro nesse momento aparece como segundo, mas o Cruzeiro já tem jogos a mais em relação ao Palmeiras. Então, nessa briga, colocando com todo respeito nesse momento o Cruzeiro fora, nessa briga Flamengo e Palmeiras, a rodada termina igual, porque os dois empataram, só que o resultado do Flamengo pior, né? Porque era bastante favorito contra o Grêmio. O Palmeiras jogou um clássico fora de casa contra o seu maior rival. É isso, Guilherme. Se você não souber como foram os jogos, e até pela fase excelente do Flamengo, né? É o time, pra mim, hoje a ser batido no Brasileiro e até na Libertadores, onde o Palmeiras faz campanha bem melhor. O Flamengo quase eliminado na fase de grupos, mas o potencial do Flamengo se viu na eliminação contra o Internacional, sobretudo no jogo de volta no Beira-Rio. Apesar da fase ainda instável do Inter, que vai empatando com o Fortaleza em casa, mas com menos de 15 minutos no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro. Se esperava um Flamengo passando e bem do Grêmio, que não tá legal. Teve até um humorista de TikTok, de Instagram do Grêmio, analisando taticamente como o Grêmio tinha que jogar contra o Flamengo. Do Grêmio. Muito bom, velho. Assim, tipo, 3 goleiros, né? Botando o ônibus da delegação na frente da meta, escalando o motorista do Grêmio, e o Grêmio consegue. E até o Borja também, né? O Borja também, exatamente. Foi sensacional. Colocando o Grêmio conseguindo empatar, mas pra mim com um erro crasso de arbitragem, como a gente conversou aqui, o Daniel Leão também, aqui na Jovem Pan. Então o Palmeiras entra em campo na Neoquímica Arena sabendo que o Flamengo havia empatado, e pelas circunstâncias, então podia ter feito mais. E quando eu falo podia ter feito mais, o que podia ter feito mais, mas que não se cobre, não se exagere de novo na crítica exacerbada ao Palmeiras e ao próprio Abel. O Palmeiras foi melhor que o Corinthians, o Palmeiras está melhor que o Corinthians, o Palmeiras é melhor que o Corinthians hoje, né? Algum tempo também, embora o Corinthians tenha ganhado o título estadual e ter evitado o tetra paulista do Palmeiras e ter acabado de eliminar o Palmeiras também na Copa do Brasil com 2 vitórias, né? De modo incontestável, independente da expulsão tola do Aníbal Moreno no comecinho do segundo jogo no Allianz Parque. Mas assim, o Palmeiras foi melhor, mas de novo, eu não vou dizer que tenha faltado fome, o time do Palmeiras lutou até o final para tentar a vitória em Itaquera, e o que nunca é fácil para qualquer equipe. Mas ficou de novo aquela sensação de que tudo que dava muito certo, e o Palmeiras trabalhava por isso, a competente comissão técnica do Abel também trabalhava por isso, o investimento altíssimo do Palmeiras e bem feito também é para isso, ficava aquela sensação que no final das coisas o Palmeiras sempre conseguia. E hoje, em alguns jogos recentes, em 24 e sobretudo em 25, o Palmeiras não tem conseguido. Era um jogo que pelas circunstâncias estava indo no finalzinho, uma bola levantada na área, saiu um gol do Gomes, uma cobrança de falta, e dessa vez não rolou.
Palmeiras teve chances, mas não teve tantas pelo volume criado pela sua equipe e pelas fragilidades corintianas hoje e em muitos momentos da temporada. Então ficou, Guilherme, aquela sensação de que nunca vai ser horroroso você empatar em Itaquera contra o Corinthians, mas que dava para ter feito coisa melhor, inclusive por essa sequência ruim do Palmeiras em jogos de mata-mata contra o Corinthians na decisão do Paulistão e nas oitavas da Copa do Brasil. E para você, Daniel Lian, concorda que dava para o Palmeiras fazer um jogo melhor contra o Corinthians nesta noite lá em Itaquera? Ficou aquele gostinho por todos esses argumentos que o Mauro citou de que, por exemplo, um resultado de vitória cairia bem mais, claro, pelo óbvio da tabela confortável, mas também por uma possível melhor atuação do Palmeiras? Sem dúvida alguma, até porque o Palmeiras teve mais posse de bola, se eu não me engano, aí durante a partida, só não teve aquela efetividade, aquela agressividade que o Palmeiras tem sempre nas suas partidas, especialmente quando joga na Arena Palestra, mas o Palmeiras teve ali uma intensidade ali durante o jogo, mas não soube ali finalizar. Hoje o Flaco Lopes e o próprio Vitor Roque, eles estavam mais apagados do que habitualmente. São dois jogadores importantíssimos. O Piquerez estava muito abaixo hoje, não pelo gol ali, que acabou resvalando dele, aí é uma questão de infelicidade do jogador, mas é um jogador que ele contribui muito na parte ofensiva do Palmeiras, especialmente com as bolas alçadas na área, também nas jogadas de linha de fundo, e hoje também estava apagado o Piquerez. Eu acho que o Palmeiras poderia ter produzido mais hoje em Itaquera, mas e aí perde essa possibilidade, né? De realmente ter chegado ali muito próximo do Flamengo, e até para ter uma moral um pouco maior ali para essa sequência, e não conseguiu vencer o rival de novo, né? O Corinthians vai conseguindo ter aí um tabu, apesar da superioridade de elenco do Palmeiras, até mesmo tecnicamente dos jogadores e até de coletividade do grupo. O Palmeiras não tem conseguido superar o Corinthians nos derbys. Mauro Betting, falávamos dessa melhora do Corinthians em clássicos com o Palmeiras nos últimos jogos. E é um barato isso do futebol, né? Não só na história do derby, que existe desde 1917 aqui em São Paulo, mas do futebol, né? Como você tem essas coisas. Eu costumo dizer que o clássico iguala os desiguais, e o momento é bem desigual de Palmeiras e Corinthians, mas esse ano o Corinthians está conseguindo proezas, né? Não sei se é aquela coisa que o Abel falou, que ele prefere ganhar títulos a ganhar derbys, e acho que ele está certíssimo, né? Talvez seja um sincericídio, até foi meu tema da coluna de hoje no Estadão sobre isso, um certo sincericídio dele, mas se perguntar a outros treinadores é a mesma coisa. O Abel Ferreira é muito mais Palmeiras do que eu, sabe muito mais de futebol do que eu e do Palmeiras também, mas ele entende isso. O Lian lembra, por exemplo, em 21, aquele momento complicado do São Paulo, tinha risco de rebaixamento, o Abel tira o time principal, o Palmeiras perde para o São Paulo na Aliança, e muita gente o corneta porque ele estava preparando o time para ser campeão bi-tri da Libertadores da América contra o Flamengo em Montevidéu. Então fazia parte. Então assim, acontece. É fato que sim, o Abel contra o Corinthians esse ano não ganhou os títulos, né? E ainda perdeu mais clássicos. Dos 7, como já destacou o Vamp, dos 7 derbys em 2025, 3 o Corinthians levou, 2 empates e uma derrota do Palmeiras, e uma vitória só do Palmeiras, um 2-0 que pode ter sido um 5 ou 6 pro Verdão no turno na Arena Barueri. Coisas interessantes, né? Mas enfim, o que acontece é isso. Do futebol tá hoje, de novo, não é que faltou fome, né? Muitas vezes tem falado, o Palmeiras está sem fome, não. O Palmeiras está num amplo e necessário processo de reestruturação. É só pegar ver o time de hoje, que era um Everton, o Kelvin acabou de chegar, Gomes e Murilo, uma das duplas históricas do Palmeiras em desempenho, Piquerez, né, uma zaga histórica, o Aníbal que chegou no começo do ano passado, e o Lucas Evangelista que chegou esse ano, aí o Maurício que chegou esse ano, né, não, ano passado ainda, mas tá fazendo um ano de Palmeiras, do outro lado o Felipe Anderson que chegou no ano passado, e Flaco Lopes a 2 para 3 e o Vitor Roque esse ano. Fora outros jogadores que estão chegando. Uma excelente contratação com o Andrés Pereira. Então o Palmeiras mudou muito. Desde que o Abel chega ao Palmeiras e ao Brasil em novembro de 2020, nunca teve tanta gente que mudou. Nunca teve tantos jogadores com tão poucas partidas pelo Palmeiras. Então é um processo natural de renovação e que faz parte. Lembrando que ele perdeu o melhor Palmeiras em 2025, que era o Richard Rios, e não tinha como segurar. Perdeu o que já se imaginava, o Estevão, disparado o melhor jogador do elenco nos últimos anos, e ainda não está podendo contar com o Paulinho, excelente contratação, que está lesionado. Daniel Lian, Palmeiras tem encontrado mais dificuldades para enfrentar esse Corinthians, e aí nesses números que eu citei, contando tudo, né? Não só em Itaquera, mas contando também os jogos na Arena Palmeiras. Dá para
para ter uma explicação lógica, coincide com a chegada do Depay, mas o Vamp citou bem também. A questão dos jogadores que chegaram no Corinthians, Garro, o próprio Ranieri, Carrillo, enfim, jogador. O Corinthians se reforçou também com jogadores mais habilidosos, mais importantes nos últimos anos. Tem jogadores mais cascudos, diríamos assim, a equipe do Corinthians, né? O próprio Yuri Alberto tem feito bons jogos contra o Palmeiras ultimamente. É uma peça importante ali no esquema do Corinthians. O Rodrigo Garro, o Memphis Depay. Só um detalhe antes de falar aí dessa questão do Corinthians, é que o Palmeiras, apesar aí de não ter vencido, o Corinthians também não perdeu, e ele está a 9 jogos invictos, o invicto Palmeiras. Então, é uma marca importante da equipe do técnico Abel Ferreira, é um time bem consolidado, mas contra o Corinthians é aquela coisa, mesmo o Corinthians tendo um time inferior ao do Palmeiras, na hora que chega o clássico, o jogador tira aí alguma coisa a mais, né? Tem aquela motivação. A gente fala, não tem, mas tem sim. É claro que no campeonato regular, como o Campeonato Brasileiro, cada jogo vale 3 pontos, independente se você joga com o rebaixado ou o clássico. Mas é claro que o jogador tem uma motivação especial quando é um derby, assim, dessa magnitude, né, dos jogos, até a própria cobrança da torcida, da própria diretoria. Tem diretores, dependendo do jogo, que aumentam o bicho dos jogadores. E não duvido que isso ainda aconteça durante os derbys, os majestosos, os choques reis, enfim, isso acontece sem dúvida alguma. É uma motivação a mais para o atleta.